E se uma única mudança no nosso jeito de olhar para as coisas pudesse de verdade transformar nossas relações mais difíceis? Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo num sermão de 1978, de Dom Acácio, que propõe exatamente isso. É um exercício, sabe? Simples na teoria, mas com um poder que é, nossa, absolutamente revolucionário. Tá aqui a ideia central. Parece simples, né? Mas vamos pensar um pouquinho no que isso realmente significa. Não é só sobre ser educado, ser gentil. É um convite para a gente reprogramar o nosso olhar, para enxergar o que há de divino em todo mundo, sem exceção. Isso mesmo, até naquelas pessoas que mais tiram a gente do sério. Dom Acácio mostra como isso funciona na prática, com umas histórias reais que são bem impactantes. Então, a nossa primeira parada é naquele lugar onde as relações são mais testadas, né? Dentro de casa. Vamos dar uma olhada no que acontece quando o amor é usado não como uma reação, mas sim como uma ferramenta, uma escolha consciente para quebrar um ciclo de briga. Tentem imaginar a cena. Lá em João Pessoa, a casa não era um refúgio, era um campo de batalha. A chegada do marido, então, não era um alívio. Era tipo um alarme de incêndio. E ele anunciava a chegada não com a chave na porta, mas com um chute. A briga era tão certa, tão rotineira, que ele mesmo, com ironia, chamava de discussão bonita. Só que um dia, alguma coisa muda. A esposa toma uma decisão radical. Chega, ela não ia mais alimentar esse conflito. E aí, ao ouvir o chute de sempre, em vez de dar a resposta de sempre, ela oferece algo totalmente inesperado. Uma arma que ele não sabia como combater. Um acolhimento carinhoso. Ela simplesmente quebrou o padrão. E o efeito foi imediato. O chute, que antes era um chamado para a guerra, de repente encontrou nada. A provocação perdeu a força, perdeu o sentido e ele parou. Naquele momento, ao decidir enxergar o marido não como um inimigo, mas como alguém que merecia amor, ela desarmou a guerra. Simples assim. Essa transformação dentro de casa foi muito poderosa. Mas e fora de casa, como fica? A próxima história, que foi uma experiência do próprio Dom Acácio, nos testa de um jeito diferente. Será que a gente trata todo mundo do mesmo jeito? Ou o nosso tratamento muda conforme o status, a aparência da pessoa? Então Dom Acácio, como era do costume dele, chegou num colágio sem alarde nenhum, vestida paisana, como uma pessoa qualquer. Na biblioteca, a irmã que o recebeu foi profissional, mas seca, sabe? Fria. Não foi grossa, nada disso. Foi só indiferença. Para ele era apenas mais uma pessoa, sem nenhuma importância aparente. Mas aí, alguém revela quem ele era. E de repente, a indiferença vira pânico. A freira corre até ele, super envergonhada, tentando se justificar. Me desculpe, eu não sabia que estava diante do bispo. A gentileza dela, veja só, era reservada para o cargo, não para a pessoa. E aqui vem a grande lição. Com uma calma genial, Dom Acácio corrige ela e, ao fazer isso, ele expõe uma falha na nossa lógica. Ele basicamente diz, olha, o valor da pessoa que você tratou com indiferença há pouco era exatamente o mesmo da pessoa que você agora trata com reverência. A única coisa que mudou foi o rótulo. Bem, a nossa última história é talvez a mais dramática de todas. É sobre um jovem que se sentia tão perdido, tão errado, que ele realmente acreditava que estava fora do alcance de qualquer tipo de salvação. Esse rapaz vai procurar o bispo, mas ele já chega na defensiva. Ele se via como um caso perdido, um erradíssimo, e já avisa logo de cara, nenhuma prova teológica, nenhum argumento intelectual sobre Deus ia funcionar com ele. E Dom Acácio, em vez de entrar num debate, propõe um experimento. Ele muda completamente o foco, da crença para a ação. A instrução é bem simples, esquece as provas, só faça um favor para alguém. Mas na hora de fazer, imagine que está fazendo aquilo para Jesus. É trocar o argumento pela experiência. Passa uma semana. O jovem está andando na rua e vê uma cena comum. Uma mulher com duas crianças e uma delas cai numa sarjeta cheia de lama. Talvez em outro dia ele passasse reto, sem nem pensar. Mas naquele momento o conselho do bispo ecoou na mente dele. E ele decidiu agir. E ele não só ajuda, ele pega a criança no colo, limpa, acalma. E nesse ato, nesse gesto tão simples, algo se quebra dentro dele. O impacto é tão forte, tão imediato, que ele corre de volta para o bispo, não para contar o que fez, mas para tentar descrever uma emoção totalmente nova que tinha transformado ele por dentro. E aquele sentimento, olha, não foi uma coisa passageira. Aquele único ato de amor genuíno foi o ponto de partida que mudou tudo na vida dele. O jovem, que antes se via como um problemão sem solução,
encontrou um novo rumo. Ele arrumou emprego, formou uma família. A prova que ele tanto buscava não estava na teologia, estava na ação. Então vamos lá. O que um casal em pé de guerra, um bispo com uma freira e um jovem perdido têm em comum? Todas essas 3 histórias nos levam a um único ponto: o desafio fundamental de como a gente escolhe olhar para as outras pessoas. Dom Acácio identifica o nosso maior obstáculo, o preconceito. E não só o preconceito social que a gente já conhece, mas o hábito de chegar armado em qualquer interação. É a esposa esperando o chute, a freira vendo um anônimo em vez de uma pessoa, e todos nós vendo um caso perdido em vez de alguém que só precisa de um propósito. Então, aplicar esse princípio no dia a dia é um exercício ativo. Significa, como a esposa fez, escolher oferecer amor em vez de raiva para quebrar um ciclo. Significa, como o Dom Acácio nos ensinou, ver a mesma humanidade em todos, muito além dos títulos. E como o jovem descobriu, significa entender que o caminho para a nossa própria transformação passa por oferecer ajuda em vez de julgamento. No fim das contas, tudo se resume a esta frase poderosa, que é o coração da mensagem. O teste da nossa humanidade não está em como a gente trata os poderosos ou aqueles de quem a gente gosta. O teste real está em como tratamos o último, sabe? O mais difícil, o esquecido, aquele que a sociedade descarta. É nesse tratamento que a nossa verdadeira intenção se revela. E é com essa reflexão que a gente termina hoje. O verdadeiro desafio não está nas pessoas fáceis de amar. Está naquelas em que a gente tem dificuldade de enxergar essa face. Em quem, no nosso dia a dia, nos custa reconhecer essa presença. A resposta para essa pergunta, talvez, seja o começo de uma grande transformação.